Isso que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui é psicoeducação. A gente está trazendo um tema que é comum a todos nós, que é importante. Tabu. E que a gente pode amenizar isso. Mas como assim, Fernanda? A gente pode lidar com essa tratativa. Como que a gente trata um enlutado? Né? Essa ideia do eu sinto muito, meus pêsames, Deus quis assim, foi melhor. Isso às vezes ressoa como algo agressivo ao enlutado. É o que eu falo, então, vamos lá, psicologicamente. O que se fala num velório? E o que não se fala? O que é psicologicamente gafe em velório? Vamos falar de gafe em velório, só que não de etiqueta a gente está falando, mas no sentido como é de dor, de psicologia. O que é gafe na psicologia no velório? O que eu não devo fazer num velório? Foi melhor assim? Está com Deus, né? Deus chamou. Tudo bem, eu tenho um aspecto religioso, eu sei que tem uma intenção carinhosa, acolhedora. Mas muitos enlutados falam, Fernanda, eu queria ele do meu lado de qualquer maneira. Eu venderia minha casa, eu venderia meu carro. Na pandemia isso teve muito, né? Mas eu queria ele do meu lado. Então, às vezes, é um abraço, é um olhar. Fala menos. É um afago. É talvez falar das memórias. Né? Se você conhece a pessoa falecida, conta um pouco para o enlutado das memórias, de algo bom. Que isso possa, de certa forma, reverberar quando ele estiver lá na frente, no processo de luto. Isso é muito comum. Ele fala, nossa, eu lembrei daquela pessoa que estudava com meu marido e ele veio trazer um abraço, um acolhimento. Isso na hora do velório, né? E com o passar do tempo, o que eles vão dizendo? Fernanda, eu não sou mais chamada para os aniversários, as pessoas se intimidam, ou até mesmo na rede social. Por que, assim? Mas você está falando assim, morreu, só para a gente contextualizar. Claro. Morreu, enterrou, teve o 7º dia, 30 dias, 40 dias. Aí a esposa do morto é deixada de lado? Sim, porque ela é uma viúva, mas por né? Quê? Tô falando de um senso comum, tá bom? Sim, claro não, lógico, tudo tem exceção. Ela é uma viúva, então ela continua no ciclo de amizades e são as perdas secundárias que a gente fala. Então ela continua, uma mãe que perdeu um filho, vamos falar da realidade hoje. Tá bom. A mãe perdeu o filho, né? Eu passei muito rápido na internet. Era um filho único, acho que muitos eram filho único. Eu não vou aprofundar porque eu não sei. Essa mãe continua sendo mãe, mas será que ela vai ser convidada para os próximos aniversários dos amigos do filho? Então, são essas perdas... Todos os 4 eram filhos únicos. São perdas secundárias. O que a gente diz, né? Desse desdobramento. Ou seja, ela vai devagarzinho, não pertencendo mais a um grupo social que ela pertenceria se tivesse um filho. Exatamente. E a gente não vai pensando nisso, né? Então, alguns pacientes falam, Fernanda, como eu queria ser chamado, né? Ou chamada, para poder participar daquele evento. Porque meu filho gostava, meu filho fazia parte desse enredo. E agora eu não sou mais. As pessoas atravessam do outro lado da rua só para não ter que encarar e perguntar, como é que você tá bem? Você tá melhor? Não, eu não tô melhor. Eu tô me sentindo mal, eu sinto saudade. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de disponibilidade. Eu acho que as instituições precisam falar mais sobre isso. Então aconteceu né, o que teve hoje. Será que essa escola ela é preparada para falar com esses professores? A gente não fala da morte na infância, mas as crianças morrem. Os pais das crianças morrem. E por que a gente não traz isso de uma forma psicoeducativa? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas uma das questões que eu trabalho muito é a questão da prevenção do suicídio, né? Que também está muito ligado ao que a gente está falando, né? Infelizmente. Então, por exemplo, só para você é espírita, eu venho fazendo um trabalho nos espaços religiosos, né? Então, tentando trazer um pouco mais de humanização, porque eles procuram essas instituições religiosas, essas casas. E a gente vem discutindo muito isso, né? Então, você imagina uma mãe ali, isso foi real, pacientes minhas, chegar uma mãe ali para uma palavra, para um consolo, para um acolhimento, de repente ela nem é dentro da religião espírita, e ela escuta numa palestra dizendo que um dos crimes mais, né, na religião é a morte por suicídio. Em todas as religiões. Como que essa mãe volta para casa, sabendo, além da dor, da perda de uma criança de 12, 13 anos, porque infelizmente a gente tem isso hoje, sabendo que o filho dela está perpetuando no umbral. Isso é das religiões. E da doutrina espírita é o do menor sofrimento ainda. Então. Eu não quero falar mas tem determinados que nem o ritual religioso você pode fazer para o suicídio. Então, sem citar nome de religião, que eu não quero falar. Mas Então, esse é um trabalho que eu venho já estava ruim. Piora. Ainda... É diferente quando você faz um trabalho de estudo, quando você se aprofunda. Agora ali, né, uma pessoa... de acolhimento. Então, acho que são essas gafes que a gente pode se colocar no lugar do outro. A gente pode, contar piada em velório. Tem uns... mas você já viu que não é... Tem aqueles assim que, eu vou alegrar o velório. Contar piada não pega bem, né, em velório. Se for a piada do morto, talvez pegue. Né? Se trouxer lembranças afetivas né? Porque a gente pode rir também no luto, né? Pode. A gente pode. Porque quando eu lembro de alguém que eu amo, eu não vou lembrar de coisas boas. Vai.
então eu posso rir. O fato de eu Então, colocar no velório uma roupa, lá, e rir não é... Agora, se a gente tá num lugar, né, uma piada desproporcional, acho que aí é desumano, é até... Tá, ou que não tem... Que não tem contexto. Mas por que eu não posso falar das coisas boas? Tá. Talvez aquela mãe ali... No sentido de alegria, tá. Mas no sentido de dizer, olha como a pessoa foi importante. Agora, Sim. quando eu vou, né, trazer um humor negro, aí eu acho que tá falando de um outro contexto. Eu acho importante quando a gente fala, né? Eu gosto muito da ideia de quando você escreve algo pra pessoa, né, em relação à memória, e você lê. Ah, isso é de velório americano, né? No Brasil tem? Nunca viu nenhum. Alguns lugares que fazem cremação tá tendo agora. Ah, tá. São as mudanças dos ritos Cópia de do passagem. americano, Né? Então, Porque nos Estados Unidos... é tudo diferente. É tudo diferente. Lá vai ter o discurso, porque assim, quando eu vou não tem papel, não tem nada. A gente fala e eu nunca vi ninguém lendo no papel. E eu não fui em poucos velórios. Você põe aí centenas de velórios. Mas é coisa americana. Americano faz... Primeiro que americano, para sepultar o morto... Minha querida, demora 15 dias. Eles ficam... Você morre em janeiro, você é sepultado em março. É uma coisa, eles adoram andar com esse morto e vai lá, e depois vai para a cidade que ele nasceu, para a cidade que ele viveu, para a cidade que ele gostaria. Ele não conheceu Las Vegas, leva o morto para... O americano, entre a morte e o... Você vê aquele Marcelo James Brown, quanto tempo demorou? Demorou quase um mês para sepultar. Eles adoram demorar. E eles amam um papel. É de americano. Eles levam um texto, tem um púlpito, e eles levam, e tem uns que falam, coisa engraçada, tudo. Mas no Brasil está tendo Então, em cremação. A gente tem uma questão cultural que é importante, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, lugares... O Brasil é um continente, né? Se a gente pegar lugares mais distantes aqui desse núcleo, metrópole que a gente tem... Não tem cremação. Não tem cremação. Mas você tem um período maior, né? Porque vem a tia da tia que está longe. Então, você tem um horário de sepultamento maior. Agora, como que a gente encaixa um sepultamento? Hoje, com a pandemia, isso teve muito ainda. Como que a gente encaixa na nossa agenda eu ficar o dia inteiro velando o meu amigo? É uma questão cultural, entende? Essa brevidade também, ela atravessa o aspecto cultural. Hoje a gente tem velório online. Você não precisa até lá. Você pode fazer você tá brincando? Uma visita, claro. Eu não sabia. Uma visita Tô sabendo virtual. agora, sério. Sim, isso na pandemia foi muito. Mas e agora, depois da pandemia, você vai o quê? Aí liga lá, mas faz o quê? Uma live do caixão? Você consegue... sim, também tem. Aí ficou com o morto, e aí filmando o morto. Sim. Mas isso é uma questão cultural. Tem até drive, você passa, você só faz... Lembra dos livros de condolências que você entrava no velório e você assinava? Hoje você tem... Drive-thru de morto? Espaços virtuais. Isso é comum. Você é uma mulher antena, mas tem aonde, filho? Não. Tem no Brasil isso? Tem. Drive-thru de morto? Tem. Sério? Sério. Mas você passa com o carro e dá pra ver o caixão. Eu não conhecia mesmo, eu não tô brincando. Eu tô aqui falando, te juro, eu não sabia que tinha drive-thru de morto. Tô chamando drive-thru de morto, pelo amor de Deus. Não é? Velório. O velório, mas você tá no carro, você vai passar com o carro, não vai descer. Aí você passa e dá pra ver o caixão? Como é que é? Eu não sei se dá para ver o caixão, mas esse processo do drive, ele aconteceu na pandemia. Sim. Bom, que pandemia foi um momento Até porque tinha algumas pessoas, sim. 5 pessoas, 6 pessoas no velório. Também pandemia. Mas das condolências você tem isso, assim, aqui em São Bernardo você tem essas condolências virtuais, isso acontece. Tá. De você entrar no perfil... E lá deixar escrever uma mensagem. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para sempre que tiver um novo podcast, você seja avisado.